entrego, eu te entrego tudo que há em mim, eu te entrego tudo que existe em mim, eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Levanta tuas mãos para os céus, declara isso. Declara que você entrega a sua vida a Ele. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Diga de novo, declara isso. Eu te entrego tudo que há em mim. Eu te entrego tudo que existe em mim. Eu te entrego tudo, meu amado, receba tudo. Aleluia, Senhor. Nós te exaltamos, te engrandecemos da beleza da tua santidade. Tu és o nosso Deus, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas. Em ti nós somos mais do que vencedores. Em ti nós podemos todas as coisas. O Senhor tem nos fortalecido, porque o Senhor é a fortaleza da nossa vida, o nosso socorro bem presente no meio da tribulação. O Senhor é tão bom. E é tão bom saber que nós pertencemos a Ti, Senhor. Obrigado por esta noite maravilhosa. Obrigado por esse final de semana que foi tão especial para nós. Obrigado por tudo que o Senhor fez até esse momento, mas por tudo ainda que o Senhor irá fazer. Gratidão nos define, Senhor. Nosso coração transborda de gratidão. E eu quero te agradecer mesmo por essa igreja, pela liderança, por toda a membresia, os visitantes. Sim, Senhor, por esse tempo que nós passamos com eles. Fomos tão bem acolhidos, amados. Demos boas gargalhadas, colocamos tantos assuntos em dia, mas principalmente nos expomos à tua verdade, a verdade da tua palavra, para a nossa casa, para a nossa família e para nós como indivíduos. E eu sei que o Senhor ainda tem algo para compartilhar conosco nessa noite. E eu sou o teu canal nessa noite. Usa-me, Senhor. Que a minha boca seja a tua boca aqui neste lugar. Que os meus olhos possam verdadeiramente expressar os teus olhos nesse lugar. Muito obrigado, Pai, pela unção do teu Espírito que está disponível. E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E obrigado pela tua palavra, Senhor. O Senhor tem nos santificado nela, e a tua palavra é bússola para a nossa vida. E através da tua palavra, Senhor, nós vamos verdadeiramente desfrutar, usufruir de dias melhores. Porque coisas que olhos não viram e ouvidos ainda não ouviram, foi aquilo que o Senhor preparou para aquele que os ama. E nós declaramos em alto e bom som que nós te amamos, Senhor, de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças. Ser exaltado, Senhor. Muito obrigado, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode sentar. Obrigado, bandinha dos céus. Aleluia, boa noite, gente, graça e paz. Que bom. Então você viu que nós viemos desfalcados, né? Lucerna e Thalita não estão conosco. Foi só um pequeno contratempozinho. Thalita ficou um pouco enjoada agora à tarde, precisou tomar um sorozinho. E aí ela nem quis ficar com o marido, quis ficar com a sogra. Você viu que é relacionamento, né? E elas, não sei se vai dar tempo de chegar,
Mas se der, vão chegar por aqui. Se não, fica tranquilo, vai tudo bem. Elas estarão nos aguardando na casa dos meus pais. Mas elas mandaram um abraço, um cheiro e um agradecimento mesmo para toda a igreja, para a liderança. E antes de compartilhar algo que o Senhor colocou no meu coração, quero já externar isso, né? Essa gratidão mesmo, pastor Isaías, Ana Fábia, por toda a liderança, né? Queridos nossos. E nós, como eu estava orando, irmãos, nós somos bem acolhidos mesmo. Na verdade, nós nos sentimos em casa. Porque o que de fato só nos separa é o espaço físico, não é? Mas nós somos parceiros ministeriais, nós somos irmãos em Cristo. Nós estamos aqui num processo onde nós vamos viver eternamente juntos com o nosso Senhor. Amém? Mas aprove a Deus nesse tempo, uns estarem aqui em Campina, outros irem para outros lugares, mas para a palavra ser propagada. Amém? Que bom, Neuza está ali, Neuzinha, que bênção. O Ilma, minha querida, cheiro no seu coração, parceira, amiga de longas datas, veio aqui também nos honrar, nos prestigiar. Que bom, gente. Então, desde sexta-feira que falamos um pouco, né, acerca de família cristã, de famílias em expansão, e eu creio, da unção do Espírito, que de fato abriu um norte, né, para quem pôde estar conosco desde a sexta-feira, para essa expansão mesmo da nossa vida, no que diz respeito às coisas espirituais, emocionais, na área de relacionamento, não é? E a gente foi bem embasado naquilo que a palavra fala acerca de família, em algumas áreas, assim, pontuais, né? Relacionamento pais e filhos, que Vitor trouxe uma palavra ontem nesse aspecto. Hoje pela manhã as meninas falaram sobre a questão de relacionamento mesmo. Aí Thalita veio com uma palavra tão boa, irmãos, não acerca da família de sangue, mas a família cristã, né? A família da igreja local. E a gente precisa entender que a pessoa que está ao seu lado é irmão seu, é irmã sua, amém? E que a gente precisa também saber lidar com os desafios de relacionamentos. Né? Que você não é igual a essa pessoa, você é diferente, e o que a gente precisa fazer é celebrar as diferenças, amém? Quando a gente celebra as diferenças, irmãos, nós vamos ter resultados favoráveis na nossa vida. Mas o que eu quero compartilhar com você nessa noite é algo mais peculiar e individualmente para a tua vida, amém? E eu sei que diz respeito à família, porque quando a gente pensa em família, família cristã, não é? A gente fala de família cristã. No nosso caso, no nosso entendimento, nós sabemos, irmãos, com relação à família cristã, não é? Do que diz respeito. Mas uma família cristã é uma família que anda praticando os princípios cristãos, os princípios da palavra. Uma família cristã é uma família que manifesta o fruto do Espírito. Uma família cristã é uma família que anda no temor do Senhor. Mas para eu ter uma família cristã, eu primeiro preciso ser cristão. Primeiro eu preciso ter um entendimento de quem eu sou nele. Mas para isso a gente precisa buscar lá no início de todas as coisas, quando Deus ele idealizou, estabeleceu, arquitetou, pensou no homem. Quando Deus criou todas as coisas, e a gente vê em Gênesis como foi a forma que Deus criou, né? Ele falava e as coisas aconteciam. Ele deixou para criar, criar, não é? Aquilo que era mais importante para ele no final de tudo. Ele organizou toda a terra, ele deixou tudo em ordem, tudo perfeito, porque tudo que Deus cria é bom, e tudo que vem de Deus é perfeito. E no final, lá em Gênesis 1, verso 26, ele vai e é como se fosse feita uma reunião, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, a palavra e o Espírito. E ele diz, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E tenha ele domínio. E ele começa a dizer o domínio de que o homem tem que ter. Domínio sobre todas as coisas. Mas na frente, Deus ele vai dar incumbência ao homem, né? De cultivar e guardar aquele jardim tão belo. Irmãos, naquele jardim tinha um rio. E naquele rio 4 braços eram divididos. Cada braço tinha uma finalidade. E se você for olhar no original, aqueles braços, eles falam de aumento, rompimento, aceleração e frutificação. O homem, ele foi criado para aumentar, para romper, para acelerar e para frutificar. Famílias em expansão tem tudo a ver
com como Deus criou todas as coisas no início de tudo e colocou Adão para aumentar, expandir. E tem coisas que quando você vai expandir, irmãos, não tem como. Se está numa situação que a água está batendo, não tem como, vai romper. E a água é a palavra. Quanto mais a palavra entra, aquilo que precisa ser quebrado, vai ser quebrado. Aquilo que precisa ser rompido, vai ser rompido. E depois que é rompido, irmãos, há uma aceleração. E eu já declaro para essa igreja uma aceleração sobrenatural. Amém? E quando vem a aceleração, não tem como. A árvore é conhecida pelo fruto e o fruto vai ser evidenciado. E será um fruto bom, porque a árvore é boa. Amém? Aleluia. E aí Deus viu, estava tudo indo conforme Deus idealizou, arquitetou, estabeleceu. Mas o próprio Deus, e nós vimos nesses dias, viu que não era bom que o homem estivesse só. Fez aquela companheira para estar com ele, criou, idealizou, estabeleceu a família. Mas a gente sabe que houve a queda de Adão. E com a queda houve a separação do homem com Deus. E a partir de Gênesis capítulo 3, até a vinda de Cristo, muitas coisas aconteceram. Mas ninguém, irmãos, tinha a condição de ter uma intimidade profunda com Deus. Por quê? Porque não tinha o Espírito recriado. O Espírito Santo não habitava naquelas pessoas antes de Cristo. E você sabe disso, nós sabemos disso. Mas eu estou dando só essa pincelada para você entender onde é que eu quero chegar. Porque Deus, Ele continuou pensando sobre o homem da mesma forma. Ele criou o homem para ser o melhor daqui. Na ótica de Deus, você é o melhor do que Ele criou. Mas, por causa do pecado que entrou na terra, por causa do erro que entrou na terra, a mente do homem foi corrompida. E uma das coisas que o diabo, ele vem tentando fazer, e em alguns casos ele logra êxito, e eu digo, irmãos, mesmo naqueles que já aceitaram Jesus como Senhor, é continuar jogando mentiras ou meias verdades na mente das pessoas, para dizer que elas não conseguem, que elas não podem, que elas são fraquinhas, que elas são ninguém, que elas não são merecedoras daquilo que Deus fez. Irmãos, entendam uma coisa: o homem não pediu para ser criado por Deus. O homem nem deu opinião de como Deus era para criá-lo. O desejo de Deus foi aquele, e Deus não mudou o seu desejo. Ele lhe criou para você verdadeiramente ser o melhor dele aqui na terra. E você precisa se ver como Deus lhe vê. E a gente vai andando na Bíblia. Já no Antigo Testamento você vai ver pessoas. Eu vou citar alguns casos aqui. De pessoas, irmãos. E eu não vou falar muitas figuras, porque eu só quero citar algumas para chegar até mim, até você, naquilo que hoje nós somos nele. Mas pessoas que não tinham o que nós hoje temos, como eu falei, do Espírito Santo dentro. Mas pessoas como Davi, irmãos, que era um adolescente, tomava conta das ovelhas do seu pai, e nós sabemos do que aconteceu. Ele teve experiências com o urso, teve experiências com o leão, porque ele tinha intimidade com Deus, ele tinha entendimento do porquê era que ele tinha obtido êxito nas coisas que ele fazia. E ainda novinho a gente sabe que ele confrontou aquele gigante que estava amedrontando, não é, todo o exército de Israel. E ele disse: quem é esse doido? Quem é esse incircunciso filisteu que ousa desafiar o exército do Deus vivo? E o interessante de Davi, irmãos, é que ele tinha tanta confiança no Deus que ele servia, e tanto temor, ele tinha tanta intimidade, que certa vez eu gosto sempre de, como se eu estivesse lendo aquelas passagens, vendo como era que a coisa acontecia. Certa vez ele chegou em um determinado lugar e ele começou a dizer: quando olho para os céus, vejo a lua e as estrelas que preparastes. Então no meu cenário é como se Davi estivesse na beira da praia, numa noite, no céu estrelado de Israel.
sem nenhum tipo de poluição, porque na época não tinha fábrica. Céu límpido, lindo, aquele azul maravilhoso, e aquela lua cheia, brilhante, e o céu completamente estrelado. E ele, observando a criação de Deus, ele disse: quando olho para os céus, vejo a lua e as estrelas que preparastes. Aí ele diz assim: que é o homem, para que dele te lembres? E o filho do homem, para que o visites? Aí no ato contínuo ele diz assim: fizeste-o no entanto por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Desse-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhes puseste. Davi era um homem resolvido em Deus. Davi, quando se olhava, ele não se via um ninguém. Mas deixa eu lhe dizer, ele não se viu um ninguém quando ele já era rei sobre Israel. Não, ainda jovem, ele sabia a quem servia. Ele sabia quem estava com ele. E entenda, com ele, não era dentro dele. Mas ele tinha uma convicção tão grande no Deus a quem ele servia, que ele passou a ter convicção de quem ele era nele. Você me criou para dominar. Você me criou para reinar. Eu sou o teu melhor. Então, na ótica de Davi, ele se via como alguém, sabe, que Deus o criou com um propósito, com uma finalidade, e que ele era alguém de grande importância. E a gente muitas vezes só dá valor a pessoas, às vezes, que têm patentes. Mas deixa eu te dizer, irmãos, se você está aqui, você já nasceu de novo, a maior patente você já adquiriu. Você recebeu o poder de ser feito filho de Deus. Amém? E você não fez nenhum esforço para isso acontecer. Alguém pagou um preço muito alto para colocar você no plano original de Deus, o de ser o melhor da sua criação. Porque de fato, o homem não valia mais nada. A Bíblia diz, né, que estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Mas Ele nos deu vida. Ele nos colocou no lugar que foi sempre o desejo de Deus. Amém? Então, olha que coisa interessante. A palavra de Deus em Efésios 5, verso 1, ela diz, irmãos, que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados. Se eu me ver fraco demais, se eu me achar que eu sou um vermezinho de Jacó, como é que eu vou me ver como Deus me vê? Como é que eu vou conseguir imitar Deus? Cuidado com essa falsa humildade, de muitas vezes você dizer, não, eu sou pequenininho, eu não valho nada. Não, você vale. Sabe o que é que você vale? O preço do sangue do Cordeiro. Não foi prata, nem ouro, nem dólar, nem euro, nem libra, nem tampouco real que te comprou. Foi o preço do sangue que foi vertido naquela cruz do Calvário. Naturalmente falando, irmãos, de fato não valíamos nada. Mas sabe, quando um agricultor, ele planta, ele lança uma semente, ele lança a semente crendo que aquela semente é boa e vai dar fruto. Vai germinar e vai trazer um benefício para ele. A Bíblia diz que se o grão de trigo cair na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. E entenda, a semente que Deus plantou foi uma semente incorruptível. E Ele plantou essa semente para colher a mim e a você. Então, na ótica de Deus, quando Ele nos vê, irmão, um agricultor, ele não desperdiça tempo plantando uma coisa que não presta. Mesmo que nós, aqui na terra, por causa do pecado, estávamos todos errados, mas Deus nunca nos viu assim. E Ele queria mudar esse contexto. Ele queria nos dar uma nova história. Queria mudar a condição da gente. Porque Ele não só estava pensando na gente como indivíduo, como uma pessoa, mas Ele sabia que tendo uma mudança dessa, Ele ia ter famílias fortes. Famílias incorruptíveis. Sementes poderosas que iam germinar e que iam produzir a 30, a 60 e a 100 por um. E iam expandir. Porque o desejo de Deus é que o reino dele cresça aqui na terra.
E para isso, irmãos, ele depende de mim e de você. Como é que Deus vai lhe usar se você mesmo não acredita em você? Como é que Deus vai lhe usar e a família vai acreditar em você se você mesmo dentro de casa se acha um ninguém? Eu não consigo fazer isso, eu sou um fracassado. Então você precisa se converter. Porque quando nós aceitamos Jesus, de novo, irmãos, tudo aquilo que estava fora de linha, tudo aquilo que estava contrário à vontade de Deus, começa a tomar um rumo certo. E a gente vai entrando em um processo de como se a gente tivesse realmente se colocando na boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não mais só sabendo, mas experimentando. E sendo boca dele aqui na terra. Você precisa entender que as suas mãos são as mãos de Deus aqui na terra. Você é a extensão do Todo-Poderoso. Aleluia. Então, Davi, ele tinha esse entendimento, mas já Gideão não tinha. Sabe que tem muitos cristãos hoje que pensam ainda como Gideão. Gideão, ele se via um fraco. Ele se via um ninguém. Ele se achava o menor de todos. Porque ele não tinha conhecimento do que podia acontecer na vida dele. Mas enquanto ele pensava sobre ele, nesse aspecto, olha como Deus o via. E eu quero que você abra comigo em Juízes capítulo 6, versículo 11. Diz assim: então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar para o pó a salvo dos midianitas. Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Olhe para o seu vizinho e diga: o Senhor é contigo. Se for mulher, diga mulher valente. Se for homem, diga homem valente. Então vamos de novo. Diga: o Senhor é contigo, homem valente, mulher valente. Eu não sei se você ainda está pensando como Gideão está. Olha o que diz a Bíblia. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? Às vezes a gente está com esse tipo de pensamento. Se o Senhor é comigo, por que a minha vida está desse jeito? Por que nada está dando certo? Por que ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Olha a ótica de Gideão. Ele tinha um entendimento totalmente distorcido de Deus aqui. Por quê? Porque ele tinha um entendimento distorcido dele mesmo. Se você não sabe quem você é, ou se você se diminui o tempo todo, não tem como Deus ser exaltado através da sua vida. Irmãos, deixa eu lhe dizer, Deus não vai ser glorificado você dizendo que é um ninguém. E diz assim a Bíblia: então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, de novo, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés. Gideão vendo tudo no natural. Quantos de nós muitas vezes não nos apegamos dizendo assim: ah, se eu tivesse nascido naquela família de gente rica. Ah, se eu tivesse feito isso, aquilo outro. Oh Senhor, tu não está me vendo? Os outros são assim, mas a minha família se diminuindo,
se depreciando e depreciando os seus. E ele disse: a minha família é a mais pobre em Manassés. E eu, olha que coisa terrível, irmãos. E eu, o menor na casa de meu pai. O ó do Borogodó. Hein? Ele era o tipo daquele que ficava no rabo da gata. Lembra disso? Nos desfiles, o povo ficava no rabo da gata. Pronto, ele era o ninguém da família. A família não... Olha a ótica de Gideão, irmão. Para Gideão, a família não valia nada. Era uma família pobrezinha de Magé GP. E não tinha estrutura, não tinha condição, não tinha influência. E ele disse: além de tudo, eu sou o pior de tudinho, o menor de tudinho. Mas Deus não via assim. A Bíblia fala: já que eu estou contigo, disse o Senhor, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Deus disse: Gideão, eu não me importo quem você é, aonde você nasceu, qual é a tua família, eu não quero saber de nada, eu só estou te dizendo que eu estou te vendo como você deveria se ver. Eu estou te vendo como um homem valente. Irmãos, quando Deus fala uma coisa, Ele não muda. A palavra de Deus, ela é fiel e Ele vela por ela para cumprir. Quando Ele diz algo, algo está estabelecido. Quando Ele olhou para você, Ele disse: filho meu amado. E Ele acredita em você. Sabe o que é que está faltando? Você acreditar em você. Porque se você começar a acreditar em você, no mínimo os teus, os que estão te cercando, vão começar a ser influenciados por você. O ruim é quando eles estão sendo influenciados por você, quando você pensa sempre negativo. Quando você se vê um ninguém, e quando você está influenciando para o lado negativo toda a sua família. As pessoas olham para você e sabem que você não consegue fazer aquilo porque você próprio expressa isso em palavras e atitudes. Mas Deus me chamou nessa noite para dizer que você vale o quanto pesa. Você vale o sangue do Cordeiro. Deus não deu, irmãos, por mim e por você. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele é o Criador dos céus e da terra. Mas Ele decidiu dar o melhor que Ele tinha. E foi Jesus. E a gente precisa valorizar o preço que foi pago naquela cruz do Calvário. Amém? Então você precisa se ver como Deus lhe vê. Diga para o seu vizinho: você precisa se ver como Deus lhe vê. Diga. Irmãos, o que dizer de Pedro? Pedro era um simples pescador de peixe. Um homem rude. Um homem que era um homem inteligente para o ramo da pesca. Mas ele era analfabeto. Era um homem que vivia na lida das embarcações. Com certeza era um homem que era cheio de calo. Era um homem, sabe, viril. Mas quando Jesus ele se encontrou com ele disse: a partir de agora você não vai ser mais pescador de peixe, você agora vai ser pescador de homens. Porque Jesus olhou para Pedro e ele viu em Pedro algo que Pedro nunca tinha visto nele. Nós precisamos, irmãos, olhar para nós mesmos e ver aquilo que nós nem estamos ainda acreditando quem somos. E também precisamos valorizar quem está perto da gente. Em vez de começar a só olhar para os problemas ou para os defeitos, vamos começar a valorizar, sabe, as qualidades. As coisas boas. Certa vez, tinha alguém que era bem complicado, ninguém gostava dessa pessoa. E essa pessoa morreu. E no velório dessa pessoa, o irmão Reagan estava lá. E as pessoas quiseram cutucar, não é? O irmão Reagan para saber se ele ia compartilhar, comentar alguma coisa. Como era tão ruim, irmão, que até no velório todo mundo estava falando mal dele. E eles queriam saber como o irmão Reagan enxergava aquele homem. E chegaram para o irmão Reagan e disse: e aí, o que é que o senhor acha? E disse que ele parou um tempo, depois de um tempo olhou e ele disse que o sorriso dele era muito bonito. Irmão, se você só tem para falar de uma pessoa o lado negativo, é melhor você ficar calado. Por quê? Porque Deus nos chama para falarmos só palavras que edifiquem. Deus não nos chama para diminuir ninguém, nem tampouco a nós mesmos. Não se diminua, porque Deus não faz isso.
Não se desvalorize, porque Deus já te valorizou. Não desvalorize a tua família. Foi lá que você nasceu, foi lá que você foi criado. Bem ou mal, irmãos, foi Deus que te colocou nesse ambiente e você pode mudar a história dessa sua família. Amém? Quando Pedro foi chamado por Jesus, irmãos, a partir daquele momento, coisas ainda aconteceram na caminhada. E tinha hora que ele fazia de um jeito, tinha hora que ele fazia de outro. Tinha momentos que ele recebeu uma revelação, ao ponto de ser a primeira pessoa que entendeu que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E por causa daquela revelação, Jesus disse: a minha igreja vai ser estabelecida nesse fundamento. Que fundamento? Cristo, Jesus, o Filho do Deus vivo. A pedra angular, a raiz de Davi. Foi a revelação. Mas pouco tempo depois, dentro do mesmo contexto, Jesus começou a dizer aos discípulos que precisava partir, que precisava entregar a sua própria vida, precisava se sacrificar. Era necessário morrer um cordeiro imaculado. Quando Pedro ouviu ele dizendo aquilo, o mesmo Pedro que pouco tempo tinha tido a revelação de quem ele era, o mesmo Pedro foi repreendê-lo. E Jesus não contou conversa, olhando para ele, disse: arreda-te daqui, Satanás. É claro que Jesus não estava falando com Pedro, mas com a influência que estava sobre Pedro. E sabe, irmãos, existe uma influência, porque a Bíblia diz que, que Satanás, ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar. Isso significa que se tiver brecha, irmãos, ele traga. E quem é que deve fechar a brecha? Não é mais Deus, irmãos, sou eu e você, com as nossas atitudes. E eu digo, uma das brechas que muitas vezes nós damos para o inimigo vir com as suas mentiras ou meias verdades, é a gente se ver como um ninguém. É a gente olhar para o espelho e não se valorizar. Mas eu quero dizer com boca de Deus para você, irmãos, que a Bíblia diz que Cristo em nós é a esperança da glória. Você tem esse entendimento de quem você carrega dentro de você? A partir de hoje, quando você se olhar no espelho, você diz: obrigado, Senhor, tua glória está na minha frente. Eu não sei se você ora Efésios capítulo 1, mas diz lá, o Pai de Cristo, né, o Pai da glória. O Pai da glória. Não é glória o nome, lá temos uma diaconisa chamada Glória. A glória de Deus, irmãos, agora está dentro de nós. E nós precisamos manifestar essa glória, não com autocomiseração, não se achando pequeno demais, não nos desvalorizando, entendendo quem carregamos dentro de nós, porque não é de nós mesmos, não é por nós, é porque é quem está em nós. Quem está em nós faz toda a diferença. Amém? O que dizer de Timóteo, filho na fé de Paulo? Em um dado momento, irmãos, foi colocado a culpa. Timóteo, ele era o pastor da igreja de Éfeso, a igreja maior daquela época. Mas ele era jovem, instruído de Paulo. Ele foi mentoreado por Paulo. E Paulo, antes de chegar para ele, mandou algumas cartas. E numa das cartas, eu quero que você acompanhe comigo, 2 de Timóteo, capítulo 1. Timóteo, a igreja, enquanto não estava tendo perseguição, irmãos, estava bombando. Mas foi naquela época que houve o incêndio em Roma e foi colocada a culpa nos cristãos. E a partir daquilo, dos cristãos serem culpados, tinha cristão, irmão, sendo perseguido e o próprio, o que acontecia naquela época, de Nero mesmo, eles botavam em cima de umas estacas lá e jogavam piche e ele tocando a harpa e jogavam fogo e eles eram queimados vivos porque não negavam o nome de Jesus. Eram jogados para os leões devorarem. Só que tinha outros cristãos que não estavam aguentando aquela pressão. E a igreja de Timóteo começou a se esvaziar. Sabe, irmãos, que hoje em dia a gente não está sendo queimado vivo porque não nega o nome de Jesus, mas se a gente estiver firmado na rocha lá fora, sabe, com um radicalismo que as pessoas dizem que é radical, mas irmãos, ser radical sendo praticante da palavra, eu quero ser. Eu sou radical porque eu sou crente, e crente não negocia princípios.
Amém? Crente não negocia princípios. E se as pessoas começarem a nos ver volúveis, eu sou crente na igreja, mas no meu trabalho eu faço todo tipo de erro, como é que eu estou glorificando Deus? Não, eu tenho que ser, lá é que eu tenho que ser crente mesmo, porque aqui tudo é luz, então ninguém ofusca ninguém, mas tem determinados lugares que a gente chega, irmãos, que só quem ilumina somos nós. Mas como nós vamos nos iluminar se nós não estamos nos vendo como a luz do mundo? Porque eu lhe digo, irmão, você pode ter uma família cristã, se você estiver sozinho dentro de casa, e você chegar, ninguém ainda ter proferido Jesus como Senhor da sua vida, mas se você botar os pés na sua casa, a luz chegou, as trevas têm que ser dissipadas. Toda influência maligna tem que sair daquele lugar. Pastor, mas o senhor não sabe a pressão que eu sofro na minha casa, porque só sou eu crente, o resto nenhum é. Se você se posicionar a partir de hoje, você vai ver que as coisas vão mudar. Chega num lugar fechado, todo no escuro, e acende apenas uma velinha, e veja se aquela vela não vai chamar a atenção naquele lugar. E eu quero te dizer, irmão, você não é só uma velinha não, você é a luz que ilumina aonde você chega. Não é pela tua iluminação própria, é quem te ilumina por dentro. Amém? Então, falando ainda de Timóteo, em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6, a Bíblia diz assim: por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia ou de medo, mas de poder, de amor e de moderação. E Paulo continua dizendo: não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do céu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Sabe por que Paulo mandou essa cartinha de amor para Timóteo? Porque o próprio Timóteo estava começando a ter medo, irmãos. Ele estava começando a se sentir amedrontado com a pressão que ele estava enfrentando. Todos nós podemos passar por pressões, mas o Senhor está hoje chegando para mim e para você, para dizer: ei, Deus não te deu espírito de medo. Já há uma capacidade dentro de você, de ter muito poder, muito amor e andar em equilíbrio. Andar em equilíbrio dentro de casa, em moderação dentro de casa. Então, não foge das tuas responsabilidades. Paulo estava dizendo isso a Timóteo: Timóteo, cara, quem te colocou aí foi Deus. Pode dar a pressão que for, maior é Ele que está contigo. Lembra do dom, reaviva o dom, Timóteo, que você já recebeu. Deus é contigo, e eu que sou encarcerado também sou. Não te envergonhas de dizer que é crente. Não te envergonhas de professar essa palavra, de bater no peito e dizer: eu sou o melhor de Deus. Aleluia. Irmãos, esses homens que eu falei, eles eram improváveis. Sabe que eu e você também? Éramos improváveis lá atrás. Mas hoje, no Senhor, as coisas mudaram. E não estamos mais sós. E eu digo, volto a dizer, se você estiver sozinho na sua casa, você pode mudar o contexto dela. Em 93 eu me converti. Minha família era toda muito tradicional aqui em Campina Grande. E uma das maiores dificuldades que eu tive foi de chegar para a minha família e dizer que eu tinha me convertido. E foi pressão, irmãos. Nenhum queria nem ouvir. Me respeitavam, sempre me amavam, nós sempre fomos muito família. Minha mãe está ali, ela sabe o que eu estou dizendo. Nunca dei trabalho para ela, nem quando não era crente. Mas eu me converti. As coisas começaram a mudar. E eu me lembro, irmãos, que a minha irmã mais velha, ela chegou a ficar viúva com 32 anos. E às vezes meu irmão mais velho também saía para beber e ela ficou viúva com 32 anos porque o marido dela morreu de cirrose hepática com 36. Passava o dia tomando drea e o tira-gosto dele era um limão. Deu entrada no hospital, ele tinha medo de médico. Ele deu entrada no hospital porque ele sentiu uma dor tão grande que ele não conseguia mais nem falar direito. Então foi a única forma de levá-lo para o hospital. Até então ele não queria nem fazer exame. E ele foi para o hospital, não saiu mais porque não tinha jeito. Mas
como nós temos uma família do Senhor, a minha sogra médica, ela entrou naquele lugar e poucos minutos antes daquele homem partir, ele lá confessou Jesus como Senhor. Amém? Mas ela, quando meu irmão saía, ficou com trauma daquilo, e às vezes ela caía no chão, se debatia. Não era demônio não, irmãos, era nervosismo. Surtava. E a gente partia, Lucerna orava, explicava, a gente orava por ela, a gente falava do amor de Deus, mas muitos não queriam. A única que veio foi Patrícia, porque ela era a caçula, e aí ela foi de todo jeito. E hoje ela supervisiona nas igrejas da Grande João Pessoa, junto com meu cunhado diácono. Mas ali, irmãos, era eu só, e eu sei o quanto eu passei sozinho na minha casa, na minha família, não é? Assim, dos meus pais, que eu chegava e era água e óleo. Mas sabe, sempre acreditando, sempre chegando com uma palavra diferente. Eu tinha uma tia que ela era bem católica e morávamos em frente. E ela tinha lá aqueles dentro da sua casa, né, aquelas imagens, aquelas coisas todas, uma capelinha. Mas toda pressão que passavam, chama Beto para orar. Por quê? Porque nós somos a luz da nossa família. E um dia ela chegou e disse: ô Betinho, era tão bom que tu fosse padre. Aí Luciano olhou para ela e disse: ô, não vou dizer o nome, vou respeitar. Ô fulana, mas a senhora já pensou se ele fosse padre? Eu nem estava aqui, os meninos não tinham nascido. Aí ela disse: é mesmo, minha filha. Mas sabe, veio um por um de filinha. Parecia que não vinha ninguém, irmão. Chegou momentos que essa minha irmã mais velha, que eu cheguei em casa em prantos, e eu conversando uma vez com ela, eu comecei a chorar. Eu chorava de soluçar, porque eu não via ela querer o que a gente tinha. E eu sabia que o segredo do sucesso era o que a gente tinha para a vida dela. E eu, naquela hora, eu comecei a soluçar, chorando. Rapaz, a gente ama vocês demais, a gente quer o melhor para vocês. E depois eu coloquei diante do Senhor. E na época teve uma visita lá da Prata, aqueles conselheiros de visitação, foi fazer uma visita lá em casa. Ela já tinha ido umas 3 vezes para a igreja, todas as vezes ia para frente, nasceu umas 5 vezes de novo. Toda vez que tinha convite, ela ia para frente. Era uma marmota. Mas nesse dia dessa visita, eu não chamei mais ela, não é? Eu comecei agora a mudar de estratégia. A Lucerna hoje falou: se você não está tendo êxito falando, mude de estratégia. E a minha estratégia foi orar Efésios 1 por eles. E aí essa pessoa perguntou: por que você não está indo mais para a igreja? Ela disse: porque Beto não está mais me chamando. Aí eu disse: como é? Pô, agora você vai. Pois depois ela foi desse dia, nunca mais deixou. Hoje, ela chegou sexta-feira agora, estava no Chile, porque com 32 anos ficou viúva. Até seus 56 anos nunca tinha tido uma paquera. Em fevereiro desse ano eu fiz o casamento dela. E ela passou 15 dias ministrando junto com o marido dela no Chile. Chegou sexta-feira agora. Tudo porque a luz refletiu nas trevas. Vale a pena. Vale a pena você perseverar. Vale a pena você se ver como alguém tão importante. E vale a pena você entender que você pode fazer a diferença no meio dos seus. E não só no meio dos seus. Porque quando você faz a obra do Senhor, Deus ele trabalha ao seu favor, fazendo isso para os seus. Porque ele pegou uma outra pessoa para chegar para minha irmã e acordar ela. E ela ali foi despertada. Então, você precisa, a Bíblia fala, irmãos, Jesus certa vez, compartilhando algumas coisas com os seus discípulos, ele disse: olha, aquele que crê em mim, fará as mesmas obras que eu faço e obras maiores. Será que você acha que Jesus ia dizer para alguém que ele sabia que ia se ver ninguém? O que Jesus fazia aqui na terra é o que nós devemos fazer, irmãos. Quando alguém chegou para ele e disse: bom mestre, ele disse: por que me chamas bom? Bom só há um. Quando Jesus disse isso, irmão, Jesus não estava se diminuindo, não. Jesus só estava mostrando ali que a glória tinha que ser dada para um. E ele veio para que nós nos identificássemos com ele. E a Bíblia diz que o homem é provado pelo elogio que recebe. Então nós precisamos entender que nós somos sim o canal de Deus aqui na terra.
Nós somos o melhor de Deus aqui na terra, mas a glória tem que ser dada para Ele. Amém? Porque tudo vem dEle, tudo volta para Ele. Nós somos cooperadores dEle. Amém? Quando Ele disse bom, não, bom só há um. E era por isso que Ele gostava de sempre estar dizendo: eu só falo o que ouço o meu Pai falar, eu só faço o que vejo o meu Pai fazer. Que tal a gente começar a fazer do mesmo jeito? Quem é cristão aqui? O que é ser cristão? Ser como Cristo. Um livro mudou minha vida, na verdade vários. Se eu falar dos livros do irmão Rega, eu digo todos. Mas lá no início, antes até de eu ter feito rema, eu comecei a entender algumas coisas, quando chegou diante da minha mão um livro, Em Seu Lugar, em Seus Passos, o que faria Jesus. Tem um filme, mas não é tão profundo quanto o livro. Aquele livro mudou o meu entendimento. Por quê? Porque tudo que eu ia tomar como decisão, antes de tomar, pastor, eu perguntava para mim mesmo: Senhor, se fosse o Senhor no meu lugar, o que o Senhor faria? E eu me lembro que no Rema 2000, 2001, os meninos eram pequenos, a gente sempre ia para o Rema com eles. E na época lá na Prata, tinha o horário de voltar, e tinha algumas 2, 3 pessoas. Isso era todo ano, os 2 anos, irmão. Eu enchia o carro, e parecia uma lotação. O carro era carro pequeno, era um Corsa. E eu enchia, e eu saía de canto em canto. E eu me lembro que tinha uma determinada pessoa que ela pedia para eu parar na esquina. A casa dela era no meio da rua. Ela disse: não, o senhor para aqui no meio, para aqui na esquina, para o senhor não precisar entrar. E a minha pergunta era: deixa eu fazer uma pergunta para você. Se fosse Jesus dirigindo, onde ele lhe deixaria? Aí ela disse: está certo. Então isso é uma coisa simples, mas tem coisas bem mais graves, bem mais sérias, que se a gente colocar diante do Senhor, nós vamos tomar boas decisões na nossa vida. Amém? Então a gente já está encerrando, mas eu quero que você entenda que você precisa ter fé na sua fé. Você precisa se valorizar. Você precisa se ver como Deus lhe vê. Sabe, em Provérbios capítulo 23, a parte A do verso 7, é muito conhecida, que diz assim: porque como imagina em sua alma, assim é. O que é que você tem pensado sobre você mesmo? O que é que tem passado na sua cabeça? Quais são as palavras que você tem declarado de você mesmo? Porque palavras são sementes. E irmãos, você precisa mudar o seu pensamento acerca de você, porque palavras são pensamentos expressos. E quanto mais você pensar negativo de você, mais você vai falar negativo de você. Mas quanto mais você se expor à palavra e entender como Deus lhe vê, você vai começar a pensar certo. E quando você começar a pensar certo sobre você, você vai começar a crer certo. E quando você começar a crer certo, você vai passar a falar certo. E essas palavras vão produzir para a tua vida, vão repercutir lá na frente. Você hoje é o que você falou ontem de você. O que tal, daqui a um ano, você começar a projetar, a partir de hoje, projetar coisas para o próximo ano sobre você? Tem pessoas que no natural estão fazendo isso, estão tendo êxito, irmãos. Certa vez, isso há muito tempo atrás, antes de Donald Trump, ele ser presidente dos Estados Unidos, há muito tempo atrás, alguém chegou para ele e perguntou: qual é o segredo do seu sucesso? Por que você é tão rico? E ele disse: rapaz, certa vez eu estava pensando, e ele disse assim, né? Eu estava pensando, eu descobri que o homem é um ser pensante. Olha que coisa interessante. E se o homem é um ser pensante, ele tanto pode gastar. O tempo que ele gasta pensando negativo é o tempo que ele gasta pensando positivo sobre ele. Aí ele disse: eu comecei a projetar coisas para a minha vida. E ele disse: daqui a 10 anos eu vou ter isso, isso e isso. Ele disse assim, parecia uma loucura. Não tinha a mínima condição de eu chegar a 10 anos para frente de como eu estava naquele dia. Mas ele disse: mas eu lancei a palavra, porque eu comecei a pensar certo sobre mim. E ele disse: tudo aquilo que eu falei, quem eu queria que fosse, veio a acontecer. Quem é que você quer ser lá na frente? Como é que você quer que sua família esteja?
Como é que você quer que seus filhos estejam? Hoje Lucerna falou e foi verdade. Irmãos, Vitor, quando a gente morava aqui, Vitor com 5 anos, Daniel com 2 anos, que eles são 3 anos, um mais velho do que o outro, eu ia botá-los para dormir, e eu abria a Bíblia deles, de figurinha, e eles deitavam, e eu lia a Bíblia. Muitas vezes eles passavam, ficavam dormindo, quando eu ainda terminava de ler. Mas às vezes eu orava, e quando eles já estavam dormindo, eu começava a declarar na vida deles a família deles. Pastor, um menino com 5 anos, eu estava declarando o futuro deles, irmãos. Eu estava proferindo que eles eram homens de Deus e que Deus ia colocar pessoas certas para ele, mulheres abençoadas, filhas, noras que seriam como filhas. E eu quero te dizer, irmãos, está acontecendo. Deus está fazendo, mas a gente plantou lá atrás. Sabe, irmãos, tem coisas que a gente fala e parece que nada está acontecendo, mas continua falando, continua adubando aquilo que você falou. Não descredibiliza aquilo que você lançou na tua vida, na tua casa, na tua família, para você mesmo. E se foi coisa ruim, deleta isso a partir de hoje. Se foi situações que você se viu como Gideão, eu não sou nada, eu não dou certo em nada, em todo emprego que eu entro, eu não consigo ficar. Acabou hoje. Você vai ser o melhor onde você está. Amém. Ideias sobrenaturais, já declaro na tua vida. A força do Senhor, você se levantando mesmo, para as coisas mudarem, para você ver o resultado mesmo chegando para você. Declara coisas boas para você, se veja como Deus lhe vê. A Bíblia fala, e eu quero chamar a bandinha para cá. Dizem em Romanos capítulo 5, versículo 17, diz: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Quem aqui já herdou a abundância da graça e o dom da justiça? Quem já nasceu de novo nesse lugar? Irmão, se você já nasceu de novo nesse lugar, você foi chamado por Deus para reinar em vida. Você já viu o rei mendigando? Você já viu um rei se diminuindo? Um rei se desvalorizando, irmãos? Sabe quem nós somos hoje? A Bíblia fala, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Estamos falando de família. Certa vez o Senhor falou para mim nesse aspecto, sobre marido e mulher. E ele me deu um exemplo. Ele disse assim, que a mulher chegou para o, não é? Filho, se uma mulher chegasse para o seu marido, presta bem atenção, para você entender como é que Deus te valoriza. Se a mulher chegar para o marido e disser, eu não sei como a mulher lhe chama, sua esposa lhe chama, se é meu filho, meu amor, né? Ou pelo nome, ou pelo apelido, eu não sei. Mas o tratamento, fulano, você acha que eu lhe amo? A mulher perguntando ao homem. Ele se ama? Sim, não, mas eu quero lhe amar com mais intensidade. Eu acho que eu estou ainda deixando a desejar como esposa. E ele, não, eu estou só satisfeito com você. Não, mas eu quero combinar algo, eu quero, se eu sou boa para você, eu quero melhorar. Quero dar do meu melhor. Eu quero lhe amar mais, eu quero lhe respeitar mais. Eu quero lhe considerar mais. Me desculpe se eu algumas vezes agi de forma inconsequente com você. Eu quero dar do meu melhor, mas eu quero combinar um negócio com você. Aí o marido diz, pode dizer. O marido já estava satisfeito com o tratamento que estava tendo. E a mulher dizendo que vai melhorar, sem ele pedir. O marido já logo pensa, né, rapaz, Deus está tratando, graças a Deus. E a mulher faz, mas eu quero combinar um negócio com você. E ele diz, pode dizer. O ano tem 365 dias, né? A não ser que seja um ano bissexto. Aí ela diz assim, eu quero dedicar 364 dias para você, como nunca dediquei a partir de hoje. Mas o combinado é, um dia desse ano, você vai me deixar viver como uma prostituta. O primeiro homem que passar na minha frente, eu quero me deitar com ele.
Eu vou viver naquele dia uma vida mesmo de promiscuidade em todos os aspectos. Eu te pergunto, homem, em sã consciência, você queria combinar isso com ela? Você aceitaria que a sua esposa passasse um dia só do ano, vivendo uma vida dessa forma, dissoluta, lhe traindo? E por que é que muitas vezes nós não estamos valorizando essa propriedade exclusiva que fomos chamados? Porque Deus nos chamou para não dividir com ninguém. Jesus disse: se aquele que não é comigo é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Jesus nos valorizou, nos colocou numa condição de propriedade exclusiva dele. E a Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós. Ele nos quer por inteiro. Inclusive, Ele quer que nós entendamos quem somos nele. Somos o melhor dele. E precisamos entender isso. Se eu, como indivíduo, começo a me valorizar, as pessoas que estão ao meu redor, a minha família, eu vou valorizar também. Eu vou respeitar mais aquela pessoa que Deus vê como o melhor dele. Eu vou respeitar mais a minha esposa, minha mãe, os meus filhos, porque Deus vê os meus filhos como o melhor. E eu não quero outro filho que não seja eles, porque foram os filhos que Deus me deu. E eu vou valorizar como Deus valoriza. Não só a mim, mas a Ele. Na igreja local, vou valorizar o meu pastor, porque foi o pastor que Deus me deu. Casal de pastores que Deus me deu. E Deus valoriza eles. Se Deus valoriza, eu também tenho que valorizar. Mas, irmãos, eu sei que o novo mandamento é: ama o teu próximo como eu vos amei a vós. Mas antes disso, Jesus também disse: ama o teu próximo como a si mesmo. Como eu vou amar o meu próximo se eu não me amo? Como eu vou amar minha esposa se eu não me valorizo? Como eu vou valorizar a minha igreja local se eu mesmo não sou digno, ou não me vejo digno? Se veja como Deus lhe vê. Porque mesmo você pensando negativo sobre você, como Gideão, Deus olhava para Gideão e dizia: homem valente, vai nessa tua força, aí está o segredo, porque eu sou contigo. Você consegue, eu consigo, porque Deus é conosco. Você pode ficar de pé. Nós vamos cantar uma canção, e eu acredito que todos vocês devam sabê-la. E essa canção eu não quero que você feche seus olhos, não. Vamos puxar. A gente desenrola aí. Vamos desenrolar o rolo aqui. Alguns sabem, eu creio que alguns saibam. Mas eu não quero que você feche seus olhos nesse momento, não. Essa não é uma canção de fechar os olhos. É uma canção de deixar os olhos bem abertos. Porque alguém vai cantar para você e você vai cantar para alguém. Pelo menos vai entender. Vamos embora. Vamos lá? Eu posso puxar sem canto, sem amor. Eu não sei se é dó, se é ré, eu não sei não. Diz assim: você não foi criado para desistir, não foi criado para perder, não foi criado para ser derrotado, não. Você não foi criado para fracassar, não foi criado para não sonhar, não foi criado para ser um escravo. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Vai pegar, vai pegar. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu.
Você não foi criado para resistir, não foi criado para viver, não foi criado para ser derrotado, não. Você não foi criado para fracassar, não foi criado para não sonhar, não foi criado para ser um escravo, não. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Baixinho. Enquanto você está no seu lugar, abraça uma pessoa, declara isso para ela. Vamos sair do nosso lugar. Fala pro teu familiar que vai dar melhor. Agora a gente vai valendo, vamos lá. Não foi criado para desistir, não foi criado para sofrer, não foi criado para ser derrotado, não. Fracassar. Não foi criado para fracassar, não foi criado para não sonhar, não foi criado para ser um escravo, não. Você é o melhor de Deus. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Você não foi criado para Aleluia. não foi criado o Senhor, a quem o Pai elegeu. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Aleluia. Você é o melhor de Deus, herança do Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Você não foi criado para fracassar, não foi criado para não sonhar, não foi criado para ser um escravo, não. Você é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Aleluia. Você Glória a Deus. é o melhor de Deus, herança do Senhor, a quem o Pai elegeu. Aleluia. Eu quero fazer algumas declarações para você entender algumas coisas que a partir de hoje vão ser afloradas. Se já acontece, vai aumentar. Se está parado, vai entrar em movimento. Se nunca aconteceu, vai começar a acontecer. Eu declaro você influenciando pessoas. Amém? Eu declaro você influenciando sua família. Eu declaro você influenciando a sua igreja local. Eu declaro você não dando lugar mais ao diabo, mas colocando ele debaixo dos seus pés. Aleluia. Eu declaro você, chegando na sua casa hoje, dizendo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu declaro você continuando no reino, servindo ao reino de Deus com alegria, com gozo, com esmero, com dedicação. Eu declaro julgos sendo despedaçados. Aleluia. Eu declaro coisas grandes acontecendo na tua vida. Aleluia. Eu declaro aquela situação que estava meia boca começando a entrar nos eixos. Eu declaro empresas prosperando aqui nesse lugar. Eu declaro emprego chegando, aumento chegando. Aleluia. Eu declaro coisas grandes acontecendo. Eu declaro o fogo do Espírito na tua vida. Aleluia, incendiando mesmo
aquele fogo que, sabe, que só vem para purificar. Cada vez mais, o fogo do Espírito, o desejo, aquele anelo, sabe, de amar a palavra como nunca amou, de desejar meditar na palavra como nunca desejou. Sede e fome é o que eu declaro na tua vida, nas coisas espirituais. Coisas grandes acontecendo, você se vendo mesmo como Deus lhe vê, você começando a olhar no espelho e criando, sabe, uma forma, sabe, de você começar a gerar mesmo em você, de você declarar, você falar para você quem você é no Senhor, o que você tem nele, o que você pode nele. Porque muitas pessoas dizem: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, e eu posso fazer tudo aquilo que a Bíblia diz que eu posso. E o que é que você é? O que é que a Bíblia diz que você é? O que é que a Bíblia diz que você tem? O que é que a Bíblia diz que você pode? Irmão, se você não sabe, não tem conteúdo dentro, é só jargão. Mas se está dentro, na hora que você precisar, vai estar no bom depósito do teu coração, e o Espírito Santo vai te lembrar na hora certa o que você precisa, e as palavras vão vir. Então eu declaro você verdadeiramente fervoroso nas coisas espirituais, e no depósito do teu coração, a palavra certa para o momento certo. Eu declaro mesmo, você chegando em ambientes e o ambiente mudando, você colocando os pés e alguém dizer: a atmosfera mudou, tem alguma coisa diferente. Não é alguma coisa, é alguém que você carrega dentro de você. Irmãos, cristianismo não é uma religião, cristianismo é a divindade operando na humanidade. Porque aonde você chega, o Senhor chega. Daqui a pouco todos nós vamos embora, e com muita alegria no nosso coração, nós sabemos que esse é um ambiente onde proporciona estarmos juntos mesmo. E a gente diz: vamos à casa do Senhor. Mas se você não tiver consciência, irmãos, que aqui na verdade é um ambiente onde a casa do Senhor vem para adorar o Senhor, vou repetir, esse ambiente é o ambiente onde a casa do Senhor vem. A casa do Senhor, porque eu estou diante da casa do Senhor. Eu não estou na casa do Senhor, eu estou diante da casa do Senhor. É um ambiente proporcionado para a casa do Senhor estar junta, porque é você a casa do Senhor. Você é o templo e o santuário do Deus vivo. Quando nós formos embora, aqui é mais uma construção, um templo feito por mãos humanas. Mas esse templo muda quando eu e você chegamos aqui. Se esse templo muda quando eu e você chegamos aqui, a tua casa muda quando você colocar os pés dela. Quando você colocar os pés na tua casa, entenda que o maior está ali com você. Eu declaro dias melhores chegando. Dias melhores chegando. Sonhos sendo despertados. Aquilo que era morto, ressuscitando. O que se perdeu sendo encontrado. Eu declaro você tendo experiências com o Senhor. Pessoas aqui vão começar a ter sonhos, visões. Diga para o seu vizinho: se prepare. Mas também diga agora para ele: se veja como Deus lhe vê. Aleluia. Eu quero fazer, para encerrar, eu quero que você declare junto comigo. Diga assim: eu sou um sucesso. Diga: eu sou um solucionador de problemas. Diga: eu sou mais que vencedor. Diga: eu sou herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Diga: eu sou a justiça de Deus. Eu sou a menina dos olhos de Deus. Diga: eu sou a criação mais sublime de Deus. Diga: eu sou curado e perfeito em Cristo Jesus. Diga: eu sou cabeça e não cauda. Diga: eu estou sempre por cima e nunca por baixo. Diga: eu não sou um coitadinho. Diga: Deus acredita em mim e eu também acredito em mim. Diga: eu e a minha casa serviremos ao Senhor.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Podemos cantar essa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia, um cheiro no coração de todos vocês. Obrigado mais uma vez, pastor Isaías, Ana Fábia, toda a liderança, pastores lindos, Lenildo, Fabiana, que coisa boa voltar a vê-los. Suel do Ano, obrigado pelo convite, amém. Vocês moram no nosso coração. Eu já tinha um carinho muito grande por esse casal. Eu cresci muito através da vida de Isaías, de Ana Fábia e Lucerna, nossa família. E somos tão gratos de ver o que Deus está fazendo aqui no distrito, através da vida deles, através da vida de vocês. E a família está se expandindo, a igreja também está se expandindo, mas isso é apenas o início, é só um sinal. Eu já vejo coisas grandes e maiores acontecendo aqui. Amém? Aleluia. Vai acontecer dessa forma, no nome de Jesus. Tudo o que precisa ser feito, será feito, e vai ser fácil e rápido, e não vai ser sobrecarregado para ninguém. Recursos vão chegar. E se você não entrar nisso, Deus vai enviar do norte, do sul, do leste, do oeste. Mas Deus quer que você esteja envolvido, porque Ele quer te fazer prosperar como você nunca imaginou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos lá, bandinha. Brilha debaixo da graça.